Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Então, boa noite a todos. Então, estamos nessa responsabilidade de hoje nós compartilharmos uma palavra, né? Mas eu, antes de compartilhar, eu vou fazer um pedido a Deus que, assim como Ele fez com Isaías, que nessa noite Ele possa fazer comigo, nessa noite, uma brasa uma tenaz, Ele pegar uma brasa do altar dele e passar no meu lábio, porque somos homens de lábios impuros. E nesse momento nós precisamos da misericórdia, do amor e da graça de Deus sobre a nossa vida, porque eu creio que quando nós abrimos a boca para falar do Evangelho, né, nós não falamos de nós falamos de algo que existe de maior nesse mundo, que é a palavra de Deus. E, e quando o Tiago me convidou, né, para essa missão, eu, eu agradeci ao Tiago, mas louvei a Deus, né, que Ele é soberano, Ele é dono de todas as coisas. E nós, como já um pouco experientes nessa área leiga, conhecendo a palavra de Deus, é, nos alegramos porque é uma missão. Ela pode vir da boca do homem, mas ela é ordenada por Deus. E para quem não me conhece, sou gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, natural lá de Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. E foi lá na minha cidade natal que eu tive a graça salvadora de conhecer o Senhor Jesus, através de uma experiência que a gente teve na nossa vida. E, e hoje, já um pouco mais amadurecido, nesses 37 anos de caminhada, hoje nós fizemos um trabalho de capelania voluntária dentro das algumas instituições públicas aqui em Porto Alegre. E Deus tem nos dado graça. E essa graça, há momentos que eu converso com a Marinei, e tanto ela quanto eu, a gente chega a uma conclusão que é graça de Deus mesmo, não é coisa de homens. Porque até mesmo nós não falamos de nós mesmos, nós falamos daquilo que um dia nos deu vida. E para nós meditar nessa noite, Deus foi bastante claro comigo, né, que trouxesse uma mensagem da palavra trazendo uma visão profética. E quando Deus me falou isso, eu creio que é uma das primeiras e maiores profecias na palavra de Deus, e quem recebeu essa profecia e foi agraciado com ela foi Abraão. Quando ali em Gênesis 2, o próprio Deus chamou Abraão e disse: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e o teu nome engrandecerei, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem. Quando eu vejo aqui que quando Deus se dirigiu para Abraão e pediu para que ele saísse da terra,
eu creio que Abraão não tinha noção, não tinha o entendimento e não tinha o conhecimento do limite da onde isso chegaria. Mas uma coisa ele tinha, que é o que eu preciso na minha vida, é a obediência à voz do Senhor. E principalmente uma voz profética, que a sua palavra é uma palavra profética. A palavra do Senhor, ela é profética. E eu vejo que, se nós formos mais um pouquinho à frente, fazendo a leitura do texto, nós vemos que quando Abraão se decidiu a sair, deixar e buscar essa terra que ele não sabia, ele não tinha uma bússola, ele não tinha um mapa, ele só tinha uma ordenação, mas era a ordenação do ser superior, Deus. E eu acho que Jó, que era sobrinho dele, ele viu a coragem do tio e ele se enganjou nesse propósito. E eu creio que cada uma das pessoas que chegam aqui no grupo e trazem uma mensagem, eles estão se aliando ao cumprimento dessas profecias. E eu vejo que, pela graça e misericórdia de Deus, Ló foi abençoado junto com Abraão, e chegou um momento que eles tomaram caminhos distintos. E Jó, levado pela, talvez, ganância da esposa dele, da família dele, ele foi para uma cidade que, há um tempo, ela chegou ao limite da abominação a Deus. E eu vejo a graça, a misericórdia de Deus, pela obediência de Abraão. Deus enviou seus anjos ali para que a família de Ló fosse salva. E aí eu vejo o cumprimento daquilo que Deus disse para Abraão, que ele abençoaria os que tinham abençoado, os que abençoariam Abraão seriam abençoados. E Ló, antes de ir para Sodoma e Gomorra, ele abençoou, na caminhada, ele abençoou muito o tio dele. E o tio dele, consequentemente, abençoou ele. E eles se tornaram grandes homens. E nós podemos ver aí o princípio, o começo de uma grande profecia, que se nós formos lá no livro do profeta Isaías 60, aonde um momento difícil que o povo de Israel, aí já aquele povo, aquela nação que Deus criara através da obediência de Abraão, estava passando por um momento muito difícil, um momento onde o povo tinha se afastado de Deus, tinha se afastado de quem tinha ordenado a promessa. E Deus levanta, então, o profeta Isaías, no capítulo 60, no verso 1 e o 2, através do profeta, diz: levanta-te, resplandece, porque vem a luz, vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então Deus levantou o profeta para animar o povo, para encorajar o povo, e diante de todas aquelas dificuldades, de todas aquele abandono que eles tinham feito de Deus, a Deus, tinham abandonado a Deus, Deus ainda estava com eles, que Deus ainda oportunizava a eles, que eles se levantassem, que eles se erguessem. Então veio a palavra do Senhor, também mais uma vez a Isaías, já no capítulo 61, e ele diz assim: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E essa palavra, se nós for um pouquinho mais à frente, nós vamos ter aqui no livro de Lucas, o livro de Lucas, Lucas 4, no capítulo 16, diz a palavra do Senhor: e chegando a Nazaré, onde fora criado, aqui se referindo a Jesus, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, a restauração do vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, nós podemos ver que em duas profecias nós passamos todo o histórico da vida com Deus até chegarmos a Jesus. E agora eu estava aqui antes, quando o Fábio estava louvando, e depois o Lucas estava orando, me veio um pensamento que eu creio que essa profecia, que para mim não deixa de ser uma profecia, esse movimento Sem Fronteiras, porque através do louvor e através da oração, eu creio que o Fábio me parece que está em São Paulo, Fábio? O Fábio está em São São Paulo, Paulo. o Lucas está lá em Recife. Então, essa oração transitou de norte a sul do país, do centro ao sul e do centro ao norte, e do centro ao oeste e ao leste. E eu creio que isso é dádiva do Senhor, isso é graça de Deus, isso não é fórmula de mãos humanas, mas sim daqueles que estão obedecendo à profecia de proclamar o evangelho, de levar as boas novas aos cativos, aos necessitados. E eu recentemente fui questionado numa reunião onde se falava que esse trabalho nosso da capelania que nós fizemos, nós levamos, pela graça de Deus, a palavra aos coronéis, aos sargentos, aos capitães, aos soldados, e que fruto isso teria? O fruto é o Senhor que sabe, não somos nós que sabemos do fruto. Nós temos que só cumprir as profecias, e é a palavra de Deus. E eu glorifico a Deus porque quando nós chegamos no último núcleo, a resposta veio. E eu me lembro que eu era joio durante 7 meses. Eu fui duro de coração. Eu levei 7 meses para me dobrar a palavra de Deus. E a profecia, ela vinha uma vez por semana, durante 7 meses. Aí nós podemos ver o cumprimento da palavra, que é a pedra que é o martelo que mói a penha. A palavra de Deus, ela quebra os corações, ela nos traz vida. E eu vejo assim o cumprimento da profecia ali, quando Jesus, na cruz do Calvário, ali, preso na cruz, à beira da, da crucificação, nós ali podemos ver ali em Lucas 23, no verso 42,
E o 43, que diz: e disse Jesus, Senhor, e disse a Jesus, se referindo a um dos que estavam presos, crucificado na cruz com ele, um dos malfeitores que estavam na cruz, disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus respondeu para ele? E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Estarás é no futuro. A profecia, ela é o futuro. A profecia é o cumprimento do que se diz fé, que é a certeza das realizações das coisas que não se vê e que nela se espera. Esse homem que estava ali na cruz junto com Jesus, ele não imaginava a grandiosidade que estava por esperar ele quando Jesus disse, ainda hoje estarás comigo. Ainda hoje estarás comigo. Como que aquele homem poderia entender, preso ali na cruz, junto com Jesus, e que ele estaria no paraíso? Mas a promessa se cumpriu, a profecia se cumpriu. E eu creio que, diante das profecias, né, eu creio que quando Jesus também, antes dele partir, né, de subir aos céus, ele já tinha passado pela cruz, ele se apresentou aos seus discípulos e ele disse que era para permanecer em Jerusalém, até que do alto seriam revestidos de poder. Qual poder era esse? Que poder era esse que eles seriam revestidos? E quando eu estava meditando sobre isso, a palavra de Deus nos diz que era em torno de umas 500 pessoas. Mas quem é que verdadeiramente recebeu o Espírito Santo? Diz ali em Atos 1:8. O que a palavra de Deus nos diz em Atos 1:8? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. No futuro, serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o que nós temos fazendo hoje? Hoje nós estamos cumprindo essa promessa, porque nós também recebemos o Espírito Santo. Quem ainda não recebeu tem a oportunidade de receber o Espírito Santo e de se tornar uma verdadeira testemunha de Jesus. Para quê? Para que essa profecia seja levada até os confins da terra. Então nós podemos ver que assenta sobre nossa responsabilidade, que temos essa graça de ter recebido o Espírito Santo e levar essa palavra ao necessitado, ao aflito. E nós podemos também, na nossa caminhada, ter visto essa palavra ser cumprindo em muitas pessoas que muitas vezes nem ela e nem nós acreditávamos que poderiam alcançar alguma coisa. Mas nós tínhamos, e como ainda mantemos a nossa fé, crendo na palavra, que não, se eu for levar uma palavra de mim, se eu for levar um ânimo de mim para quem quer que for, eu sei que essa pessoa vai ser frustrada. Mas se eu levar a palavra de Deus na direção do Espírito Santo de Deus, para a vontade daquela pessoa, eu creio e tenho fé que Deus vai nos mostrar o resultado. E muitas das vezes, Deus tem falado muito comigo, Ele tem me levado muitas vezes à oração, eu oro por toda a minha descendência, e Deus me levou
a orar pela minha descendência da seguinte forma: abençoar aqueles que eu conheceria e abençoar aqueles que eu não conheceria. Para quê? Para que aquela promessa que ele fez lá para Abraão venha se cumprir na vida da nossa descendência. Eu pude ver também quando a palavra de Deus fala que Deus enviou os anjos para que fosse salva a vida da família de Ló. Eu vejo a graça misericórdia de Deus e a responsabilidade que assenta sobre nós para nós dar um testemunho de vida cristã para os nossos familiares, para que eles sejam abençoados através da nossa obediência, da nossa santidade, da nossa entrega para Deus. E através disso resida também a misericórdia de Deus sobre a vida deles, nas suas necessidades, nas suas aflições, nas suas carências, nas suas dúvidas, nas suas incertezas, que através da nossa entrega para Deus, seja eles alcançados por Deus através dessa nossa atitude. Assim como eu pude ver também na vida daquele homem que estava ali na cruz junto com Jesus, que ele raciocinou, ele teve um raciocínio lógico. Nós é justo estarmos aqui, porque nós somos malfeitores, nós roubamos, nós subtraímos para nós. Mas o que ele fez? Porque eu creio que eles tinham ouvido a palavra de Deus, eles sabiam que Jesus só tinha feito bem. E eu creio que nesse momento ali, eu vejo assim, que não existe pessoa, não existe um ser humano que não possa ser alcançado por Deus. Não existe. Por mais perverso que ele tenha sido, mas quando essa palavra verdadeiramente entra na sua vida, ele tem a vida transformada. E a vida transformada, ela vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Porque a própria palavra de Deus, ela nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós temos que nos impulsionar a nossa vontade a buscar a santidade para as nossas vidas. E é isso que agrada a Deus. Eu creio que aquele ato de Abraão de obedecer à palavra de Deus, eu creio que ali foi um ato de santidade. Ali Deus pôde ver que Abraão largou tudo para se comprometer com Deus. E eu creio que se nós quisermos alcançar essa graça na nossa vida, nos resta esse caminho. É esse caminho que vai nos trazer a paz, esse caminho que vai nos trazer a verdadeira salvação, né? E o nosso prêmio maior, né? Eu creio que o nosso prêmio maior não está aqui nessa terra. O nosso prêmio maior está onde? Por que Jesus nos ordenou o ID? Porque é através do ID que nós conseguimos alcançar os nossos galardão. E qual é o nosso galardão? O nosso galardão é aquela alma que é salva através da mensagem do Evangelho que é levada. Aquele que leva as boas novas de salvação, aquela alma sedenta, aquela alma aflita, aquela alma é salva e o mensageiro recebe o galardão. E aquele galardão vai ser trocado por uma pátria celestial. Quem não tiver o galardão não vai ter a graça de participar da pátria celestial, da Nova Jerusalém. Então eu vejo que a promessa de Abraão não foi para uma terra material, foi para uma terra espiritual, a pátria celestial, a Nova Jerusalém.
Então, eu quero deixar essa palavra, que essa palavra venha nos fortificar. Nós que temos meditado dia a dia, nós que temos lido a palavra dia após dia, eu digo isso como leigo, que eu me considero um leigo na palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela me dá um suporte na minha leiguice que ela tem me dado, ela tem um suporte ali no livro de João, aonde o Senhor diz que não há necessidade que sejamos instruídos por homens, mas que sim pela graça do Espírito Santo do Senhor, que nos traz a verdadeira revelação da perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E eu creio que a vontade de Deus para a minha vida não é a vontade de Deus para a vida do Lucas. A vontade de Deus para a minha vida não é a vontade de Deus para a vida do Bruno. Podemos ter pontos em comum, que a vontade de Deus para cada um de nós aqui é a pátria celestial. Essa é a vontade de Deus para todos nós e para todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, que não conhecem as boas novas da salvação. Então, eu quero encorajar a cada um de vocês que essa palavra possa entranhar nos seus corações e fortalecer, trazer a reflexão de cada um dos senhores e das senhoras, que o nosso empenho tem sido pequeno. O nosso empenho tem sido pequeno. E que possamos, nessa noite, meditar nessa palavra. Que o Senhor venha nos dar uma noite não de preocupação, mas que o Senhor venha nos dar uma noite de alegria, de um descanso e um despertar glorioso amanhã, trazendo para cada um dos senhores uma missão nova, fundamentada nessa palavra de hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um. Amém?